Mas antes disso eu vou ler uma página, nós vamos ler uma página do livro, a página de preparação, de harmonização, que tem o título Amar a Kardec. A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. Allan Kardec, Os Livros dos Espíritos, questão 571, edições CELD. Filhos, neste dia em que os espíritos homenageiam Allan Kardec, pela data do seu aniversário, aqui estamos todos nós fazendo coro ao tributo merecido a esse trabalhador do Cristo. Ao lembrarmos de Allan Kardec como codificador, lembremos também que ele não apenas organizou o corpo de uma doutrina, mas ele próprio contribuiu com o fruto do seu trabalho e reflexões, deixando a todos a clareza do seu raciocínio. Soube Kardec escrever de maneira simples para que o ensino dos espíritos fosse entendido pelos simples, como também soube abordar todos os assuntos de maneira peculiar para que atraísse a atenção dos doutos. O que durante os séculos foi considerado mistérios acessíveis apenas para poucos, soube Kardec popularizar de maneira magistral, tornando claros os conceitos de magnetismo, reencarnação, mediunidade, vida após a morte e pluralidade dos mundos habitados. Allan Kardec fez com que os homens que tomaram contato com a doutrina espírita diminuíssem o tempo de aprendizado e aquilo que levaria séculos para ser aprendido, soube Kardec sintetizar em 5 livros. Diante, porém, destas lembranças e homenagens, não nos esqueçamos de que amar a Kardec e tudo o que ele nos proporciona é seguir os ensinamentos, é seguir no aprendizado constante, é fazer da casa espírita local onde se estuda Kardec, se vive o que Kardec ensinou e se tomam decisões amparadas na doutrina espírita. Não nos esqueçamos de que a casa espírita deve existir em função do aprendizado cristão espírita. Só assim estaremos realmente homenageando o ilustre mestre Allan Kardec. Que o Senhor da vida a todos abençoe. Paz. Mensagem de Victor, em 3/10 no CELD. Após essa página, vamos orar a Jesus, rogar assistência amorosa de Eurípides Barçanufo, Leopoldo Machado e José Luiz do Espírito Santo, e a todos os benfeitores que trabalham na casa de Francisco de Assis. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, uma vez mais, Senhor, nos encontramos aqui em Teu nome para darmos continuidade ao estudo da doutrina do Teu Evangelho de amor, Senhor. Pedimos as bênçãos para todos aqui presentes, para todos nós, Senhor, encarnados e desencarnados. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que aqui estão com a vontade determinada de estudar a doutrina espírita, ou a todos aqueles que buscam algum consolo. Abençoa nossa irmã Renata, que hoje será a orientadora que nos falará sobre Allan Kardec, nosso querido codificador. Assim, Senhor Jesus, com esta rogativa e este agradecimento, pedimos a vossa permissão para darmos por iniciado o estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, agora eu passo a palavra para a nossa querida Renata, que hoje vai nos falar, como eu falei na prece, sobre Kardec. Jesus te abençoe. Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar na casa de Francisco de Assis, estar com vocês, que ao virem à casa, né, a gente passa a se conhecer e fazem parte mesmo de uma família franciscana. Para mim é uma grande honra
estar com vocês aqui no dia de hoje. Não seria eu, mas o palestrante não pôde comparecer, para exaltar essa figura ímpar que é Allan Kardec, né? O mês de outubro, para a gente, aqui é um mês de festa, porque a gente comemora Kardec, celebra, né? O aniversário de Kardec e também a canonização do nosso amado benfeitor Francisco de Assis. Então, a gente vai falar um pouquinho dos dois, tá? Que eles não têm ciúme, não, eles têm esse problema, não. Então, é muito bom, a gente já percebe aí na casa a ambiência, toda favorável para que nós consigamos assimilar a ideia dos espíritos que eles vão trazer na noite de hoje, assimilar, né, a ambiência de amor que já foi preparada para a gente aqui. E é muito importante que a gente exalte, sim, esse espírito Allan Kardec. Exalte essa figura. A gente não vai falar muito da biografia dele, mas de todo o esforço que ele teve, que ele fez, toda a sua dedicação à doutrina dos espíritos. Como o Espírito Victor diz, né, eles também, nessa página, né, que essa página com certeza foi recebida após uma reunião pública sobre Allan Kardec, fazendo coro para homenagear esse espírito. Porque é só a gente pensar o que a gente está aprendendo com a doutrina espírita. É só nós pensarmos todos os benefícios que nós temos recebido com a doutrina dos espíritos, com os ensinamentos dos espíritos. Então, imaginemos uma pessoa que teve a sua vida, né, já era um professor, já era um educador, já era um cientista, ele tinha várias formações, e após um período, né, 50 anos de idade, quando começou os fenômenos na França das mesas girantes, que foi esses fenômenos, né? As pessoas se reuniam para as reuniões e as mesas levantavam, né? Tinha todo aquele fenômeno que ocorria. E aí ele foi chamado a atenção, né? Mas como uma mesa vai se mexer? Cientista, né? Uma mesa se mexe, uma mesa fala? Não, tem alguma coisa errada aí. Não é possível que não tenha algo mais. E ele ficou durante um ano observando esses fenômenos. E aí, por que eu estou falando isso, né? Porque houve uma dedicação muito grande da parte dele. E quando a gente vê esses missionários, quando a gente vê esses homens que dedicaram toda a sua vida em prol de algo muito maior, a gente tem um pensamento assim, poxa, mas ele já nasceu para isso. Ele já nasceu assim. É verdade, né? A própria doutrina nos diz que há uma programação reencarnatória para cada um de nós. Mas quando a gente reencarna é que a gente escolhe. Então, tem muitos casos de alguns irmãos não conseguiram dar conta dessa programação, mas Kardec conseguiu. Então, é importante a gente ressaltar as dificuldades que ele teve. Kardec teve dificuldades materiais. Quem não tem hoje? Né? Ele sofreu da própria família, foi enganado por 2 vezes. Né? Ele teve dificuldades, sim, de sobreviver na época. Ele passou por desafios. E chegou no momento que esses fenômenos passaram, né, a acontecer, que foi o grande momento, né, o grande boom, que ali chamou a atenção. Né? Naquela época, em Paris, chamou a atenção aqueles fenômenos, inclusive dele, embora ele já fosse estudioso de magnetismo, que a gente vai falar um pouquinho adiante, né? Então, quando ele fala aqui, ele não só organizou a doutrina espírita. Para quem não sabe, né, temos ali, começou com o Livro dos Espíritos, em 1857, dia 18 de abril, depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese e Obras Póstumas. Então, Kardec, ele teve todo esse trabalho, ele compilou essas informações, ele se dedicou durante esse período e ele contribuiu com a ideia dele. Por quê? Né? Ele estudou durante toda a sua vida e aos 50 anos esse fenômeno começou a chamar a atenção. Então, todo aquele conhecimento que ele já tinha adquirido foi utilizado em benefício da doutrina espírita.
da divulgação, da organização que Kardec conseguiu elaborar. Uma outra coisa que ele fala aqui, a clareza do raciocínio, né? Se a gente começar a ler as perguntas do Livro dos Espíritos, são perguntas objetivas. Que é Deus? Né? A primeira pergunta, que é Deus? E começa ali, é como se fosse um diálogo, e a gente vê que não tem mais mistério. E é importante a gente ressaltar isso, porque na época de Jesus, por exemplo, nem todos tinham acesso às informações. Tinham os doutores da lei, as pessoas com mais conhecimento. Esses conseguiam deter essas informações. Continuando aqui com Kardec, escreveu de maneira simples para que os ensinos dos espíritos fossem entendidos pelos simples, como também soube abordar todos os assuntos de maneira peculiar para que atraísse a atenção dos doutos. Então, a gente vê lá, né, o Evangelho, a gente vê o Livro dos Espíritos dessa forma objetiva, mas tem lá a Gênese. A Gênese que fala da criação do planeta, a Gênese que explica no capítulo 14 toda a questão dos fluidos. Tem lá, se não me engano, é o 15, que explica sobre as parábolas, né, alguns ensinamentos que não ficaram claros para a gente. Então, Kardec conseguiu colocar essas informações de forma clara e objetiva, que a gente pode sentar aqui e conversar, ler, conversar, e a gente vai conseguir entender. E até fala que quem não consegue entender é por conta do orgulho, porque não entende que tem algo maior do que a si mesmo, né? Do que si próprio. Então, continuando aqui. Durante séculos, o que durante séculos foi considerado mistérios acessíveis apenas para poucos, soube Kardec popularizar de maneira magistral, tornando claros os conceitos de magnetismo, reencarnação, mediunidade, vida após a morte e pluralidade dos mundos habitados. Vamos dar uma paradinha aqui, que isso aqui é importantíssimo. Então, como eu falei, essas informações a gente não tinha. A gente entendia, a gente foi ensinado a vida toda que a gente ia ou para o céu ou para o inferno. De uma certa forma era isso aí. Então Kardec veio e trouxe e popularizou esses conceitos. Quando ele fala, por exemplo, da reencarnação. Porque como é que nós vamos entender hoje, falando dos desafios que nós passamos, nós que estamos aqui no Brasil, um país que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, dito por Humberto de Campos. A gente está entendendo que esse processo vai ocorrer a partir da nossa transformação, não é a transformação do outro, é a nossa própria. A gente está aprendendo tudo isso. Mas como é que a gente vai conseguir explicar com clareza a questão da justiça e da injustiça? As causas das aflições. Por que uns têm muito e outros têm quase nada? Por que uma criança reencarna já com problemas seríssimos e passa anos num leito, e outras crianças que nascem no mesmo dia conseguem levar uma vida teoricamente normal? Quando é que a gente vai entender essa justiça que nos direciona? Isso tem a ver com as causas anteriores, com as causas atuais das aflições. Então, olha como a coisa é prática, né? Eu sei que é difícil para a gente entender quando a gente está passando pela aprovação, pelo desafio. Mas Kardec diz lá, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, item 3, justiça das aflições. Deus é justo, Deus é bom. Então, se nós passamos por uma aflição, porque essa causa é justa, ponto. Mas se a gente não está passando por isso agora, se nós estamos passando por isso agora, e não é uma questão dessa existência, não é uma causa atual da aflição, é uma consequência de algo anterior que eu fiz, que eu fui responsável, que eu me comprometi com a lei. Então, são informações que fazem toda a diferença na vida que a gente tem hoje. Porque isso nos dá o quê? A certeza do porvir, a certeza da vida futura que vai ser melhor do que está hoje. A certeza de que as situações que nós passamos hoje, elas têm um porquê. Não tem mais vítima.
Não tem injustiçado. Tem um porquê de nós passarmos pelas aflições. Ah, Renata, mas aí eu não tenho... O que eu posso ter feito? Isso não importa. Algumas pessoas conseguem ter acesso a essas informações, mas para a gente não importa. O que importa hoje? É a gente saber que essa causa de aflição que nós passamos é justa. E isso já ameniza muito que o nosso sofrimento, porque a gente vai aprendendo, né, com os espíritos que também trabalham para a divulgação do espiritismo, que o sofrimento é opcional. Como assim o sofrimento é opcional? Que eu, com posse dessas informações, eu preciso transformar, disciplinar o meu pensamento para que as atitudes sejam diferentes. Eu começo a disciplinar o meu pensamento para que eu consiga ter atitudes diferentes para ter resultados diferentes na minha vida. Então, essas informações que fazem diferença para a gente hoje, né, o que acontece? A gente não tinha acesso a isso. Tanto que no concílio, né, lá foi retirada a palavra reencarnação da Bíblia. Foi retirada. E isso, até hoje, quando se fala em reencarnação para algumas pessoas, é como se fosse até um pecado, né? Nossa, mas como é que pode? E a doutrina explica tudo isso. Né, que a gente fala assim, então a reencarnação vai acabar com os laços de afetividade? Não, na verdade elas vão, né, cada vez mais apertar esses laços, porque a gente vai reencarnando como pai, como filho, como amigo, como irmão, e esses laços vão cada vez sendo mais duradouros. Uma outra questão que ele fala aqui, né, popularizar de maneira magistral conceitos, né, que a gente consegue hoje mudar a nossa vida. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um livro chamado Ação e Reação, que André Luiz ditou ao Chico Xavier. Tem uma lição lá que se chama Débito Aliviado. Eu já contei essa história aqui. Foi uma lição que me chama muita atenção. E eu não vou resumir, né, porque é bom você ler lá. Tem em PDF esse livro aí na internet. Ação e Reação, Débito Aliviado. A equipe espiritual, né, André Luiz, se eu não me engano, Elísias, se eu não me engano, eles vão visitar o Adelino Correia. Adelino Correia é um trabalhador espírita, e é muito interessante que eles narram que tem vários irmãos desencarnados pedindo pelo Adelino. Né? Porque o Adelino era um trabalhador presente, era aquele trabalhador que ajudava todo mundo, era aquele trabalhador que já tinha um entendimento da diferença que é vivenciar a doutrina espírita. Então, muitos espíritos estavam pedindo, desencarnados também, né? Porque ele sofria de um problema de pele, que ele sentia a pele dele queimando. Isso aí era recorrente, entrava nas crises, ele sentia a pele dele queimando. Pois bem, Adelino Correia estava lá, nessas súplicas, a equipe espiritual foi, né? O pedir obtereis, pediram pelo Adelino, a equipe espiritual foi lá. Quando chegou lá, aí o André Luiz, ou o Hilário, o Silva, não lembro, né? Fala assim, não, mas ele é tão bom, Adelino é tão bom, tem que ajudar o Adelino, ele tem que ser curado. Olha só quanta gente pedindo por ele é um trabalhador sincero do Evangelho, gente, né? Um trabalhador sincero. Aí o guia fala, sim, nós vamos auxiliar, mas no tempo certo. Você vai entender o porquê. Adelino Correia a esposa tinha abandonado ele, deixado ele com 2 crianças, né? Ele tinha adotado mais uma menina, essa menina chegou. E aí o guia explicou a situação para ele, né? Para o André Luiz e para o Hilário. Adelino Correia, numa existência anterior, era filho de um senhor, né? Um senhor que tinha vários escravos, possuía vários homens escravizados, melhor dizendo. E aí, o Adelino era filho de uma mulher que tinha sido escravizada pelo próprio pai, mas eles se amavam. Adelino amava o pai amava o Adelino Correia naquela época. Só que o pai se casou novamente. A esposa desencarnou, ele se casou,
E aí o Adelino se enamorou da madrasta. Era jovem, ele também era jovem, tinham mais ou menos a mesma idade, eles se apaixonaram. Só que o pai era o marido dela, né? Espera aí, como é que vai ficar essa história? Aí ele pede para 2 escravos, homens escravizados, para que armam um plano, né? O que eles fazem? Eles matam, né, o pai e tacam fogo no local. Então ficou como se fosse um acidente. Um acidente. Ele ficou com muito dinheiro, ficou com a esposa, né, do pai, com a madrasta, só que ele também abandonou a madrasta. E quando a gente foge da lei, quando a gente começa a se comprometer com a lei, é só a gente pensar, gente, hoje, uma coisinha errada que a gente faz, a gente fica em paz? Imagina uma situação dessa. E a existência dele foi um tormento, porque é a culpa, é o remorso e também os espíritos cobrando, né, principalmente o pai cobrando dele, porque aí tem o pai e tem outros espíritos também que a gente vai chamando, né, com a nossa vibração. Isso Kardec também explica lá no magnetismo. Pois bem, depois que desencarnou, Adelino se arrependeu profundamente do seu equívoco, profundamente. E como Kardec fala lá no Deus de amor, porque esse Deus que nós acreditávamos antes, né, um Deus punitivo, que queria que a gente sofresse, esse Deus da doutrina espírita, ó, não é esse Deus não. É o Deus de amor, é o Deus Pai, o Deus bom, que ama e tem as leis para nos educar, nos reeducar. Esse Deus permitiu que Adelino reencarnasse como um trabalhador espírita. Desde cedo compromissado com o trabalho. Então, os 2 filhos que Adelino recebeu foram os homens escravizados que participaram do assassinato. A madrasta reencarnou como uma filha, foi deixada lá no local para ele. E aí, como ele estava tão bem na sua existência, como ele estava, perseverando, como ele já tinha entendido, ele não sabia o porquê, mas ele sabia que tinha na frente de tudo aquilo uma justiça. Tudo aquilo tinha uma justiça de Deus. Aí, o pai, em espírito, percebeu que ele tinha se modificado. E o ódio que o pai sentia era o quê? Era o amor adoecido, porque foi uma situação muito difícil. A gente não está julgando ninguém aqui, é só para a gente entender a situação. Aí, o pai, em espírito, percebeu que o Adelino tinha se modificado, pediu para reencarnar como filho dele. Foi uma outra criança que foi abandonada lá para ele cuidar. E aí, a gente que numa situação dessa, fala assim, nossa, mas deixar a criança lá, que mãe que fez isso? A mãe que gerou o filho. E como diz Dr. Herman, né, todas as mulheres podem gerar filhos, mas nem todas podem ser mães. Tem condições ainda. Para isso existe a reencarnação, para que esse sentimento maternal seja trabalhado. Aí a gente fala assim, poxa, mas que Deus é esse? Adelino é um trabalhador, é muito dedicado, ajuda todo mundo, e ele está sofrendo desse jeito. Aí a gente já entende o porquê das questões, né, no corpo físico, que ele sentia tudo queimando no corpo dele. Ah, mas aí, a esposa que abandonou o Adelino foi embora e deixou ele com 2 crianças. Sim. A providência divina, de alguma forma, utilizou, né, o espírito que não tinha condição, de repente, de ser mãe, né, gerou os filhos, mas não tinha condição de ser mãe, para que a lei fosse cumprida. Vocês estão entendendo como é que a coisa funciona? Não funciona do jeito que a gente quer. Aí o Gui ainda fala assim, ó, olha, aí é de arrepiar, quando ele fala assim, com essa decisão, o processo que duraria séculos, mais de 700 anos para o Adelino ascender, ele estava numa existência reparando tudo. Aquela situação que ele se comprometeu. E ainda criando uma rede de solidariedade
com os espíritos, porque aquela história, aqueles espíritos que estavam pedindo por ele, ele é tão bom, ajuda o Adelino, eram os espíritos, amigos dos encarnados que ele tinha ajudado. A rede de solidariedade que a espiritualidade nos fala. O bem que a gente faz é nosso advogado em toda parte. Então, diante de uma situação dessa, uma história, né, tá lá no livro Ação e Reação, faz a gente refletir. Tudo que nós passamos tem um porquê. Todas as situações que nós passamos, o que vivenciamos, o país que nós nascemos, o bairro que nós estamos vivendo. Ah, mas aí o planeta está em plena transição. Kardec fala lá na Gênesis, no último capítulo, se eu não me engano, é 23, se eu não me engano, é esse, da nova geração, porque a grande transição ia acontecer, esses espíritos inteligentes iriam reencarnar, né, para nos auxiliar nesse progresso. Kardec fala lá em Obras Póstumas, qual o sinal da grande transição? O suicídio ou a loucura. Porque o nada, as pessoas estão sem sentido. Porque está tudo, às vezes, tão fácil. Às vezes está tudo tão entediado. Né? Nossa, que coisa. Pois é, mas nós reencarnamos com uma programação. Nós reencarnamos com um objetivo. Nós reencarnamos, né, para dar certo. Então, Deus não erra. Deus não erra. Se eu estou passando por uma situação, é porque eu necessito passar. E qual é o meu mérito? É não sofrer? É não sentir dor? Não, não é isso. A questão é a gente entender o que a doutrina dos Espíritos traz para a gente, para nós passarmos com dignidade. Eu ouvi essa frase numa palestra do Haroldo Dutra, e nunca mais eu esqueci, eu trago para mim, e sempre que eu posso, eu compartilho. A doutrina espírita, ela não veio tirar dor. Porque nós sentimos dor, são dores legítimas. É o desencarne, é a doença física. Quem é que está feliz quando está desempregado sem dinheiro? É horrível, é horrível. Quem é que está feliz quando está sentindo dor? É horrível. Mas a doutrina, com essas explicações, de forma lógica e racional, vai nos ajudar a passar pelo desafio de cabeça erguida. Não de nariz em pé, mas de cabeça erguida. Na certeza de que há um porquê. Na certeza de que eu, de posse desses conhecimentos, de posse, né, de uma casa espírita organizada que permite que eu faça tratamento, que eu trabalhe, que eu estude, com posse de tudo isso, eu possa modificar a minha vibração, o meu entendimento em relação à vida. Porque se a gente pensar bem, faz toda a diferença. Se nós entendermos a imortalidade, nós somos seres imortais, não temos fim, nós não temos fim. Aí aquele amor que desencarna, dói, mas a gente tem certeza que vai reencontrar. E aquela dor vai se transformando em saudade, porque a existência é um sopro. A gente acha que 50, 60, 70 anos é muita coisa. Para a espiritualidade é um sopro. Kardec vem dizendo isso aqui para a gente. Então, o que este espírito fez, o que ele trouxe para a gente, é fruto do seu raciocínio, é fruto do seu esforço de pegar essas informações todas e compilar. Imaginem, 1019 perguntas e mais as notas, e os prolegômenos do Livro dos Espíritos, que a gente consegue entender tudo. A gente consegue entender hoje por que a gente não pode se matar. Em 12 anos. Em 12 anos. E a espiritualidade falou para ele, olha, você está se esforçando muito, você pode desencarnar antes do tempo. Mas ele tinha algo muito maior. Ele tinha certeza de que o que ele estava fazendo ia fazer diferença para a humanidade. Então, tudo isso que nós temos hoje nos serve o quê? De roteiro, nos serve de bússola. Por quê? Nós precisamos viver aqui, né? Quando a gente sabe dessa imortalidade, sabe da reencarnação, nós precisamos viver aqui como se fosse o último dia? Sim, mas não é para fazer loucuras, é entender e aproveitar os momentos que a vida nos oferece. Os momentos em família,
a diferença que eu posso fazer na sociedade que eu vivo, a diferença que eu posso fazer na casa espírita. Né? Aí, quando ele fala aqui da casa espírita, ó, diante dessas lembranças e homenagens, não nos esqueçamos de que amar a Kardec e tudo que ele nos proporciona é seguir os ensinamentos, é seguir no aprendizado constante, é fazer da casa espírita local onde se estuda Kardec. Então, Kardec fala lá no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E ele fala, tem um roteiro, tem uma passagem lá que fala assim, não tem condição, a única condição é o amor e a caridade. Aí quando a gente pega lá no capítulo 17, sede perfeitos, onde tem lá o homem de bem, o homem no mundo, cuidar do corpo, do espírito, vai dando para a gente essa certeza, bom, eu estou aqui hoje, eu preciso estar aqui hoje, então eu preciso fazer o melhor que eu posso. A única certeza que a gente tem quando a gente reencarna é que a gente vai desencarnar. Não tem mais nada certo na vida da gente. A gente tem a programação, mas a gente tem o livre-arbítrio, a gente pode fazer as escolhas, tem as opções que a vida oferece, mas vai chegar o momento da gente partir. Aí a Joana de Ângeles fala, né? Quando você nasce, todo mundo ri, somente você chora, porque dizem que o reencarne, né, para nós espíritos é mais difícil, mais doloroso, porque tem o medo, tem a insegurança, né? O próprio mundo que chama muito a gente. Aí ela fala, viva de tal maneira que quando você morrer, todos chorem e somente você sorria. E Chico Xavier fala, tem que aproveitar o intervalo, gente. Não tem que forçar, né? E nem tem que sofrer se partir. Aí a gente lembra de quem, né? Eu não tenho como não falar deles, vocês me desculpem, mas eles não brigam, né, Edson? Falar de Kardec, Francisco, para eles não tem isso não tem ciúme, não tem besteira. Não tem como não falar de Francisco de Assis, por quê? Foi um precursor de Kardec, foi o espírito que na época de Jesus era João Evangelista. O espírito que naquela época, gente, naquela época de Jesus, era o espírito que mais amava depois do Cristo. É o espírito que os biógrafos dizem que é o segundo Cristo reencarnado. Não que ele seja perfeito, mas o que mais se aproximou da ideia do Cristo. É o espírito que é amado por todas as religiões. Aí você está na Umbanda, Francisco de Assis. Aí você está na Igreja Católica, mas é Francisco. Na Casa Espírita, Francisco, a música, tudo isso. O espírito que é amado por todas as religiões, que fez a diferença. Por quê? A época que ele nasceu, gente, não tinha doutrina espírita, não. A época que ele nasceu foi uma época extremamente hostil. Extremamente hostil. Vocês imaginem um grupo que ia para um país, né, um grupo grande, para impor o cristianismo. Violentar, isso é uma violência com a pessoa, porque ninguém tem que forçar ninguém a nada. Só que não era só forçar, era matar, era trucidar, eram guerras horrorosas, chamadas cruzadas. E aí, na época que ele estava para reencarnar, tem isso aqui nesse livro, né, de Francisco de Assis para você, 3 médiuns falaram, né, sobre a vinda dele. E uma disse que vai nascer um menino que vai brincar com os lobos, mas é como se fosse um lírio dentro de um pântano lodoso. O pântano, aquela situação toda da Idade Média, porque foi uma época muito triste, que possivelmente nós estávamos lá. Mas, falando de Francisco, o que ele fez? Ele sabia que ele não era um espírito crístico. Ele sabia que ele precisava mudar. Aí tem até nesse livro aqui do José Carlos de Luca que ele fala assim, ele soube fazer das suas imperfeições a porta de entrada para que a luz de Deus penetrasse no seu coração. Então, ele sabia das dificuldades dele. Aí a gente traz isso para a gente, né? Vamos encarar as nossas dificuldades. Mas eu sou muito orgulhosa. Pois é, a gente é assim ainda. Mas eu sou muito vaidosa. Mas eu sou muito maledicente. Pois é. Mas ele fez das imperfeições dele, a porta de entrada para que a luz de Deus penetrasse no seu coração.
Porque quando a gente tem conhecimento dos nossos equívocos, das nossas falhas, daquele sentimento que a gente não quer que ninguém veja, ou perceba, quer que ninguém saiba, Deus quer que você fale para Ele. Vinde a mim, vinde a mim. Abra o seu coração, porque a partir dessa percepção a gente muda, porque aquilo já passa a ser consciente, né? É Humberto Roden quando fala que é o estado de infelicidade consciente que a gente tem. Então, ele reencarnou nessa época e, como eu disse, não tinha doutrina espírita, não tinha sequer uma estrutura que a gente tem hoje. A gente reclama de tudo, né? Aí reclama das leis, reclama das escolas. Gente, vamos imaginar hoje, nós que aqui estamos sem um mínimo de saneamento básico. Não tinha. As pessoas morriam, desencarnavam de peste, né? Por quê? Por conta da falta de asseio, da falta de saneamento. Naquela época, hoje tem as leis, né? Que não são leis perfeitas, porque são feitas por nós, espíritos ainda imperfeitos, mas tem essa caminhada já, mas na época não tinha nada disso. As pessoas duelavam na rua aí, estava tudo bem, era uma guerra atrás de guerra aí na rua. E fora a guerra entre as cidades, né? Hoje a gente vê um país atacando outro país, naquela época era cidade contra cidade, olha que loucura. Rio de Janeiro contra São Paulo, aí ia lá, invadia São Paulo. Era isso que acontecia. Esse espírito fez uma escolha. Ele entendeu que o processo de conversão dele ia durar a vida dele toda. Então, não era aquela história assim, ó, a gente se descobre impaciente, a partir de amanhã, eu vou tomar essa água aqui, ó, milagrosa, pronto. Vou ser paciente. Não. Francisco, ele vivia isso no dia a dia dele. E a gente vê isso pela oração da paz dele. Porque em todos os momentos ele queria ser o espírito da concórdia. Quando eu lembro da Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz, tem uma parte, né, que ele passou 3 anos no Oriente Médio. Naquela época não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. Pensaram que Francisco tinha desencarnado. Aí mudaram a ordem dele. Frei Elias mudou a ordem dele. A ordem que ele tinha criado, né, de castidade, obediência, pobreza. Frei Elias mudou um monte de coisa. E ele ficou aborrecidíssimo. Quem nunca, né? A gente acha que espírito bom, né, bondoso não fica? Fica. Estava aqui, ó, suscetível às questões materiais. E aí, quando ele ficou muito aborrecido, aí a Clara de Assis, a grande companheira, né, que ele amava, ele queria casar com Clara, mas ele entendeu que a missão era diferente naquele momento. Os dois entenderam isso. Aí ela perguntou para Francisco, Francisco, de quem é a obra? Olha só, gente, Francisco já era Francisco de Assis, né, já trabalhava pelo Cristo, já fazia, né, toda aquela divulgação, sendo ele o próprio exemplo do Evangelho. Francisco, de quem é a obra? Então, Francisco, não tem razão de você estar desse jeito. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Renunciou ao orgulho dele que ficou ferido. Olha só. Onde houver ódio, que eu leve o amor. O pai dele, em determinado momento, né, quando ele se tornou Francisco de Assis, aquele divulgador do Evangelho do Cristo, não aceitou de jeito nenhum, porque o pai dele era um comerciante rico e queria que o filho seguisse esse caminho. Era natural, acho que tinha essa expectativa, mas Francisco tinha outra, que era seguir o Cristo. Tinha outra, que era seguir o Cristo. Aí o pai, né, quando ele passava na rua, o pai xingava, maldizia, e ele falou, tem uma passagem no livro do Miramês, se eu não me engano é do Miramês, né, que fala que foi a maior dor que ele teve enquanto esteve aqui. Foi o desprezo do pai. Aí, quando o pai passava e xingava ele andava com um mendigo chamado Giuseppe. Aí ele falava assim, Giuseppe, toda vez que meu pai me xingar, você me dá bênção. Porque ele não queria de forma alguma perder o respeito paterno. O pai tinha uma atitude, mas ele levava para essa atitude de ódio do pai o amor.
Olha só a diferença. Ele se fez o homem paz. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Né? Eu lembro dos amigos dele, porque Francisco, quando ele entendeu que ele tinha um propósito maior, né, algo mais a realizar, o que ele fez? Ele entendeu tudo no sentido muito literal. Quando ele ia para as cruzadas, olha só, hein, gente, Francisco ia para as cruzadas, porque naquela época era uma questão de ser cavaleiro do Cristo. As pessoas que dirigiam naquela época colocaram dessa forma: ser cavaleiro do Cristo é você lutar pelo Cristo. Jesus nunca pediu isso para a gente, lutar contra ninguém. Ele estava indo para as cruzadas, e aí ele ouviu a voz do Cristo mesmo. Isso aí tem vários livros, né, narrando. Aí fala assim para ele: a quem tu queres servir, Francisco? O servo ou o Senhor? Aí ele fala: o Senhor. Então volte, que te será dito o que fazer. Aí ele foi orar. Quando ele foi orar, Jesus falou para ele: Francisco, reconstrua a minha igreja. Reconstrua a minha igreja, Francisco. O que ele entendeu? Que ele tinha que reformar a igreja de Santa Maria dos Anjos. E começou o processo de reforma. Começou a reformar. Né? Foi na época que o pai não gostou, que ele pegou o dinheiro do pai para fazer isso. Depois ele foi para a igreja de São Damião e ele começou sozinho. Por quê? Os amigos que ele tinha abandonaram ele. Abandonaram, porque eram aqueles amigos festeiros, né? Os amigos roeiros. Aí ele começou a fazer a obra sozinho na igreja. Começou a fazer tudo sozinho. Imagina naquela época o material, né? Aquelas pedras pesadas. Ele começou a fazer. E os amigos foram chegando. Aí eu lembrei, né? Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Por quê? Às vezes a gente se sente ofendido, às vezes a gente se sente magoado pelas coisas e a gente paralisa pela culpa, pelo remorso ou pela raiva mesmo. Olha só. Só que olha o inverso, olha o entendimento da proposta divina. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Ele foi trabalhar. E não tem nada mais dignificante para o homem do que o trabalho. E ele começou. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Lembro da mãe dele, porque quando ele falou para o pai, né, em praça pública, que agora ele se chamaria Francisco de Assis, o pai ia uma viagem na França para comercializar tecidos, né? Trancou ele no sótão. Trancou ele no sótão. Aí a mãe tentou tirar, mas ele falou, não, do jeito que o pai estava, né, poderia ser um problema enorme. Onde houver discórdia, que eu leve a união. O pai viajou, a mãe foi lá e soltou, e nunca mais ele voltou para casa. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Talvez, né, em toda a sua... Eu não lembro, né, de ter lido algo dele, dessa falta de fé, né, dessa dúvida que pode ter tentado fazer morada no coração dele. Não lembro disso. Mas o que eu posso falar, que de algumas coisas que eu li, de um material que eu li dele, né, que ele sempre foi confiante na bondade de Deus e no roteiro de Jesus para ele. Então, essa fé que às vezes nos falta, mesmo diante de tantos ensinamentos, mesmo diante de um roteiro seguro que é a doutrina dos Espíritos para a gente. Essa fé que a gente tem que fortalecer através do estudo, através do tratamento espiritual, né? A gente começa a entender que o tratamento espiritual, os espíritos não fazem milagres. Não existe isso. Está lá na Gênese também, Kardec explica isso de uma forma muito clara. Não existe milagre. Não existe. Existe a questão do magnetismo, existe a questão dos fluidos, e com o meu pensamento eu vou me organizando e vou, né, chamando para perto de mim aquilo que for melhor. Ou não. Vai depender da minha intenção comigo mesmo. Então, a gente começa a entender, né, que essas imperfeições que Francisco trabalhou, né, aí fala assim, encontrou um sentido para a sua própria existência. Então, hoje, a gente percebe o quê? Que nós precisamos ser úteis de alguma forma. Nós precisamos fazer algo.
não é só pela gente, não é só a gente, porque o mundo não é só a gente. A gente vê a quantidade, né, de pessoas deprimidas, as pessoas, às vezes, desorientadas, porque falta esse sentido. Eu lembro do livro do Viktor Frankl, né, que foi um sobrevivente. Gente, eu não consigo nem imaginar isso. Sobrevivente do Holocausto. Como é que a pessoa no campo de concentração, numa situação horrorosa daquela, horrorosa, conseguiu sobreviver, mas não foi só sobreviver. Porque sobreviver, a gente está sobrevivendo. É ter para a vida da gente um sentido, algo a mais. Porque Caibachuta é o que fala, né? Que às vezes a gente está vivo, está encarnado e está morto por dentro. A gente não consegue ser afetuoso com as pessoas, a gente não consegue se doar, a gente não consegue perceber que, como diz Francisco de Assis, que é dando que se recebe. Ah, mas aí eu tenho que dar do material. Não, o que eu der para a vida, eu vou receber de volta. Se eu der sorrisos, eu vou receber sorrisos. Se eu doar bondade, eu vou receber bondade. Se eu doar boas vibrações, eu vou receber isso de volta para mim, porque é dando que se recebe, é da lei. É o magnetismo que Kardec explicou para a gente aqui. O que eu vou dar, eu vou receber. E aí eu insisto muitas vezes em quê? Às vezes a gente aponta o erro do outro, a gente esquece que o outro é humano, que tem suas falhas, a gente julga. Aí faz aquele exercício, né? Bota um espelho para assim, será que eu estou falando para mim mesma? Pode ser, né? Então, isso significa o quê? Que todos nós estamos passando por desafios. Todos nós estamos passando por lutas. Mas a gente, por exemplo, quando vem à casa espírita, a gente não se sente bem? A gente se sente bem. Por quê? Primeiro de tudo, os espíritos estão dirigindo os trabalhos. Primeiro de tudo. Segundo, a gente vai trocando essa energia. Às vezes a gente não chega tão bem, e está tudo bem, porque a gente não é obrigado a dar conta de tudo. Mas o que a gente precisa saber é que tem a casa espírita que estuda Kardec, que segue Francisco, que essa casa espírita está organizada para me receber. E é necessário que eu faça esse esforço, porque às vezes a gente fala assim, hoje é meu dia de descanso, mas é naquele descanso que você está precisando, né, daquele elemento que vai te fazer levantar, que vai te fazer dar força para você levantar da cama, porque às vezes a gente não quer levantar, por conta desses desafios que a gente está aprendendo, a gente está aprendendo. Então, quando a gente se mira em Kardec, em Francisco, aí vamos colocar aqui uma frase do José Carlos de Luca, né? Extraindo reflexões sobre essa vida repleta de desafios, conflitos e superações. Um espírito que foi João Evangelista na época do Cristo, que aos 16 anos olhou para o Cristo e falou, mestre, eu quero te seguir. Já sabia o que queria. O espírito que já naquela época era o que mais amava. Não era qualquer espírito. E, meus irmãos, nós também não somos qualquer um. Nós somos espíritos, filhos de Deus, que estamos aqui para progredir. Tem esses espíritos que nos servem de referência, obstinados, perseverantes, que conseguiram, apesar de tudo, vencer. E se Francisco de Assis, numa época extremamente hostil, numa época que não se tinha, não vou nem falar metade, não tinha nada do que a gente tem aqui. Ele conseguiu vencer. Mas ele não conseguiu vencer o mundo, porque a questão não é vencer o mundo nem vencer as pessoas. É vencer isso aqui, as imperfeições. É entender esse processo de conversão que vai durar toda a nossa vida. Que vai ter dia que a gente vai estar muito bem, mas vai ter dia que a gente não vai estar tão bem assim. E faz parte, gente, porque é o mundo que a gente vive. Agora, a gente tem na doutrina os recursos para sair disso. Dr. Herman fala lá no Palavras do Coração que a gente precisa se ligar o que é o belo, o que é bom, é ler bons livros, assistir bons filmes, ouvir uma boa música, ter uma boa conversa, tudo isso faz parte desse processo. Por quê? Se a gente cultivar o mal, a gente vai ter o que para a gente? Se eu ficar vendo notícia ruim, eu vou trair o que para mim? Aí fica o que na minha tela mental? Não pode ficar coisa boa, a gente não merece coisa boa? Merece, porque a gente está na trilha do bem.
A gente está nesse esforço buscando o melhor. Ah, Renata, mas eu ainda não consigo. A gente não consegue muita coisa ainda. A gente não consegue muita coisa, mas eu vou falar para vocês o que eu aprendi lá no caso de Leon Denis. Os espíritos, eles não ficam apontando as nossas imperfeições. Ah, porque a Renata é assim, a Marina é do outro jeito, a Cacilda é desse jeito. Não, os espíritos confiam nas nossas possibilidades. Então, eles sabem o que se passa nos nossos corações. Ah, mas esse aqui pode dar mais, então vamos ajudar ele, vamos estimular. Não, mas a Marina está aqui no esforço, vamos envolvê-la, vamos dar trabalho para ela, para que ela possa conseguir continuar na trilha, não desistir. Porque, como eu disse para a amiga aqui hoje, a gente só tem duas opções. Diante de tanta informação que a gente tem, que a doutrina fala para a gente, que é seguir em frente ou seguir em frente. Não tem mais como desistir, a gente já está no momento glorioso. É porque a gente ainda cisma de ver algumas coisas que não deveríamos ver. Mas o momento que nós estamos vivendo hoje é um momento diferente. Eu fico pensando na casa de Francisco de Assis, dito pelos amigos espirituais, que é um ponto de luz nessa região, para que nós, ao virmos aqui a casa, nós nos sintamos bem, seguros. Mas não é segurança material, é a segurança desses espíritos que dirigem a casa, da liderança espiritual que está aqui conosco. E isso a gente vem estudando com Kardec. A gente vai entendendo através da mediunidade que os espíritos estão com a gente o tempo todo. Eles nos intuem, eles nos auxiliam, eles nos protegem, mas respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, quando a gente sai de casa e vem para o centro espírita, é porque eu tenho certeza, todos nós queremos o melhor. Ah, Renata, mas hoje eu não estava muito afim de ir, mas eu fui. Aí eu pego o Paulo Cordeiro lá do Leon Denis, um trabalhador muito engraçado, muito bacana, muito estudioso, quando ele falava assim, quando eu estou bem, eu vou à casa espírita. Eu vou. Mas quando eu não estou, eu me interno lá. E é assim que tem que ser. Por quê? Porque a gente oscila. Vamos pensar, gente, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 18, mensagem de Santo Agostinho. Características do planeta de provas e expiações que nós estamos vivenciando agora. Características do planeta. A crueldade do homem e a inclemência da natureza. Nossas características. Pergunta 100 do Livro dos Espíritos, a escala espírita. Terceira ordem, espíritos imperfeitos, que são espíritos materialistas, batedores, neutros, pseudo-sábios, faltou um que eu esqueci. Edneiro está aqui, senão ele me lembrava. Então, é a gente. Não tem como exigir do Edson Galdino ele ser Jesus Cristo, porque ele não vai ser, gente. Não tem como exigir da Renata ser Francisco de Assis, porque ela não adianta, não adianta. Agora, o que os espíritos fazem? Eles pegam as nossas melhores possibilidades e investem. Opa! O Edson falou assim para mim, Renata, eu gosto de dar passe. Pô, Edson, a gente está precisando de trabalhador. Vem dar passe na casa, vem servir. E está aí. E aí eu me reporto a quem? Ao benfeitor Francisco de Assis, Quando ele fala que quando a gente exige, a gente perde a alegria. E eu fico imaginando esses espíritos trabalhando com a gente, com as nossas dificuldades, mas eles sabem, não, eles querem seguir, eles querem, estão querendo, vamos ajudar. Eles pensam nessas possibilidades. Então, meus irmãos, esse momento que nós estamos passando, a doutrina espírita vai fazer toda a diferença na vida da gente. Quando ela fala da ideia de Deus justo e bom, como eu disse no início, não é o Deus punitivo, não é o Deus vingativo, não é o Deus carrasco, mas é o Deus justo e bom que nos dá o melhor para nós sobrevivermos. É o melhor. A programação reencarnatória que foi feita para dar certo. Ah, mas o meu pai é assim, meu filho é assado, As causas anteriores das aflições diz o que para mim? A justiça, olha, isso é reflexo de um passado, mas você vai construir o seu futuro a partir de agora.
Ah, mas aí eu chego em casa, meu filho é o problema. Não. Se você já tem algum conhecimento e o filho ainda não, você tem mais responsabilidade. Então, você precisa modificar isso aí. Culto no lar, prece, pensamento positivo, para que as coisas caminhem. Quando vem falar da imortalidade da alma, vem nos dar certeza de que ninguém morre. Ninguém morre. Gente, eu acho que não tem nada mais consolador para a gente. Ninguém morre. Eu não vou morrer. Quem eu amo não vai morrer. Quem já partiu, só partiu na minha frente. Quando nos diz da reencarnação, desse ir e vir, como diz a música do Milton Nascimento, né? Todos os dias é um vai e vem. Pensaram que eu ia cantar, não vou cantar não, tá? Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar e tem gente que vai para voltar um dia. Tem gente que vem e quer ficar, tem gente que vai, tem gente que vem só olhar, tem gente que vai e quer ficar, tem gente a sorrir e a chorar. E assim, chegar e partir. Isso é a imortalidade, é a beleza da vida. É a beleza da vida. Quando nos diz, né, dessa comunicabilidade com os espíritos, que Chico Xavier foi um trabalho assim esplendoroso dele consolar as pessoas através da psicografia. Quantas mães foram consoladas por esse espírito? Quantas famílias, pela certeza da imortalidade, a certeza da vida. Quando fala dos mundos habitados, Jesus falou, né, que há muitas moradas na casa do meu Pai, então tem espaço para todo mundo. Olha só, não é só o planeta Terra, está na classe de planetas de provas e expiações e tem vários. Né? Então, tudo isso nos dá certeza para quê? Para nós seguirmos em frente, porque é um roteiro de vida. Não é simplesmente assim, então eu vou roubar um dinheiro ali, porque não vai ter consequência. Vai. Ah, mas ninguém vai ver. Ninguém nessa existência, nesse momento. Mas tudo que a gente faz que fere a lei fica gravado. Da mesma forma de que todo o bem que nós fazemos fica registrado na gente. Fica registrado. Se a gente já sabe disso, qual é o caminho que nós devemos escolher? O caminho do bem, o caminho do amor, o caminho, né, a trilha do bem. A gente, às vezes, sai um pouquinho, mas volta. A gente tropeça, mas vai. Né? Às vezes, a gente tem dificuldade de caminhar, está com medo, está inseguro, mas tem que ir de qualquer jeito. Tem que ir. Porque se nós não vencermos agora, mais tarde teremos muito mais dificuldades para enfrentar. E hoje, né, eu lembro de uma palestra, muito tempo que eu assisti do Divaldo, quando ele explicava que os espíritos que estavam a caminho, né, então esses grandes espíritos aí, Aristóteles, Sócrates e muito mais, gente, são muitos, né, nós somos precursores deles, olha só, nós do jeito que nós estamos, nós trabalhando no bem, somos precursores desses espíritos. Estamos abrindo caminho aí, porque a regeneração já está ocorrendo. É porque a gente quer de um dia para o outro, né? E Deus, ele não usa, ele usa o tempo, ele não usa a violência. Não adianta eu impor uma coisa sem ao outro e o outro não sentir. A gente tem que sentir, é por isso que a gente está passando por essas dores. A gente precisa sentir na pele para tomar horror e não fazer mais. E isso é o que a doutrina dos espíritos diz para a gente. E assim, que Deus nos ajude, que Deus nos proteja. Eu ia falar de Kardec, acabei falando um pouco de Francisco, mas espírito já superior não esquenta com essas coisas, mas eu quero aqui reiterar o convite de domingo, que vai ser o nosso 17º encontro sobre Francisco de Assis. Não é sobre a biografia dele, o tema é Francisco de Assis e a felicidade desconhecida. Não posso dar spoiler, vocês vão ter que vir para assistir, é importante que vocês venham. A gente talvez não transmita, porque ainda não conseguimos acertar a questão da internet, mas
Se eu fosse vocês, eu viria, porque vai ser uma festa. Vai ser uma festa. Diante de tanta luta que a gente está passando, a gente vir aqui no momento para aquietar e pacificar os nossos corações, com música, com estudo, mas, acima de tudo, com a vibração desses franciscanos que já estão aqui trabalhando para que o encontro aconteça. Espaço para todos, crianças, adultos, todas as idades, mas, acima de tudo, a presença de Francisco de Assis aqui. Então, o convite está feito. Próximo domingo, dia 8, às 9 horas da manhã, vai ser uma festa na casa de Francisco. Uma festa onde a vibração dele estará presente através desses freis que tomam conta do ambiente, através desses espíritos que nos amam e fazem todos os esforços para que nós chegarmos aqui. Eles fazem todos os esforços, mas, acima de tudo, Jesus. E que Ele nos acompanhe, que Ele nos favoreça, né, essas boas vibrações, que agora, na hora do passe, nós possamos nos conectar a esses guias, modificando a nossa tela mental. Vamos sentir essas energias que os médiuns vão transmitir. Vamos sentir a presença dos franciscanos aqui em nossos corações, né? E que Deus nos abençoe, nos proteja, e domingo eu aguardo vocês aqui, tá? Viva Kardec, viva Francisco, mas viva Jesus sempre, tá bom? Agradecemos a nossa irmã Renata pelo estudo, pelo carinho que ela tem pela doutrina. E agora vamos passar para o momento dos passes. Nós vamos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 102, em preparação aos passes, né? E a nossa irmã vai comentar. E a lição diz assim, o título é O Cristão e o Mundo. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Jesus está em Marcos, capítulo 4, versículo 28. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, em lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que o não viram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já se exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam. Esquecem-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e, por isso mesmo, em disputas mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir. Dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz, ou, então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o Mestre,
primeiro a erva, depois a espiga, e, por último, o grão cheio na espiga. Pedimos a presença dos médios passistas, que eles se posicionem. Querido Jesus, nosso bom e amado Mestre, e a todos os benfeitores aqui presentes para a aplicação do passe, pedimos o amparo, o socorro, Senhor, para todos que aqui estão neste momento. Que esses fluidos benéficos, Senhor, envolvam a todos os irmãos que receberão o passe na noite de hoje. Muito agradecidos por este momento, Senhor, te pedimos a permissão para iniciarmos o passe. Graças a Deus. Que o Mestre Jesus esteja com todos nós. O nosso tema de hoje é o cristão no mundo. Então, Jesus nos disse, primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. Então, nós vamos ver a que ele estava se referindo. Estava se referindo a nós como alma, como espíritos. Primeiro, o espírito simples e ignorante. Depois, a longa caminhada para a maturidade. E no futuro, a elevação, o progresso, é encontrar a felicidade. Então, que ninguém tenha dúvida de que para conseguir um título de elevação, não vai ser fácil, porque a caminhada é longa, a estrada é pedregosa. E nesse mundo, o nosso maior adversário é o próprio mundo. Porque enquanto a pessoa está desligada, curtindo a vida, sem se preocupar com nenhum aprendizado espiritual, ninguém liga de tomar conta da vida dela. Ninguém quer saber o que ela faz, não segue os passos, não fica vigilante. Mas se a pessoa resolve mudar, se transformar, seguir o Evangelho do Mestre Jesus, aí começa a vigilância, começa a cobrança. Aí todo mundo enxerga o que a pessoa faz. Ah, porque ela não pode beber, ah, porque ela não pode fumar, ou que ela não pode fazer isso, ou que ela não pode fazer aquilo. Mas eles esquecem que são os primeiros passos que a pessoa está dando. Não se pode cobrar tudo isso ao mesmo tempo. Porque feito nos mostrou a fala da erva, as coisas são feitas no passo a passo. Não tem como pular etapas. E nesse começo a pessoa está na dificuldade de vencer as suas paixões, o seu egoísmo, tentando se transformar. E a cobrança está ali do lado, os vigilantes cobrando. Ao invés de estar tentando se transformar, está preocupado com o que o outro está fazendo. Deixa por conta de Deus. Deus sabe tudo. Ele avalia tudo, Ele sabe tudo. Se a gente cuidar da nossa vida, que já é muita coisa para cuidar, já está de bom tamanho. Não precisamos cuidar da vida de ninguém. O que acaba acontecendo com aquele companheiro que com muita dificuldade aceitou seguir o Evangelho, muitas das vezes ele desanima. Ele fica desanimado e volta para o lodo onde ele vivia, porque lá ninguém o vê, ele pode fazer o que quiser. Mas nós sabemos que as dificuldades são grandes. Quantas coisas precisamos mudar para nos transformar em pessoas um pouquinho melhores? É a vaidade,
É a convivência que a gente não consegue ter uma boa convivência, nem com os familiares, nem com o trabalho, nem com as pessoas da casa espírita. É o orgulho. Temos que fazer caridade, mas muitas das vezes a pessoa passa, não, vou ajudar essa pessoa, não faz nada, está com saúde, está forte, ele que trabalha sozinho, arrume sozinho, feito eu arrumei a minha vida, ele arruma dele. E assim as pessoas vão vivendo no seu egoísmo, cuidando da vida dos outros, mas não pensando em ajudar e nem cuidando da própria vida. Perdoar é uma coisa fácil? A gente vai mudar da noite para o dia, vai aprender? Vai aprender a amar nossos semelhantes? Aquele que nos deu um pisão no pé, a gente vai falar, companheiro, você estava distraído, não viu? A gente vai falar, da próxima vez, olha para frente, tá? Que a primeira coisa que a gente faz é julgar a atitude do outro. O outro não precisa que a gente julgue a atitude dele. Vamos julgar a nossa, vamos pensar em que nós estamos fazendo, em que nós precisamos melhorar, o que eu posso fazer de melhor para mim. Eu consigo me mudar de um dia para o outro? Não, é passo de formiguinha, é devagarinho, é uma conquista a cada dia. Hoje eu vou tentar ser uma pessoa mais paciente. Aí quando chega no final do dia, caramba, eu falei que ia ser paciente, já briguei com o outro. Mas no outro dia eu vou tentar de novo. E assim a gente vence uma dificuldade, depois tenta vencer a outra dificuldade, e assim nós vamos devagarinho nos melhorando. E com o apoio do Mestre Jesus, com o apoio da doutrina espírita, nós temos condição de nos melhorarmos muito mais do que aquele que está fora da casa espírita. Então vamos pedir ajuda, proteção ao nosso Pai, que nós prossigamos no caminho da fé, da credibilidade, porque temos amparo, temos apoio e temos proteção. E que assim seja, Senhor. Vamos então fazer a nossa prece de agradecimento. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre amado, a Francisco de Assis, querido mentor desta casa, e a todos os benfeitores que são os ceareiros de amor do Cristo, que aqui estão no meio de nós, nos ajudando, nos dando oportunidades de aprendizado. Agradecemos por tudo que recebemos, Senhor, na noite de hoje, pelos trabalhos que estão sendo realizados, pelos passes, pelas bênçãos, Senhor, dessas vibrações amorosas que nos envolvem, nos fortalecem, para que não venhamos a desistir de buscarmos o nosso aprimoramento moral e espiritual. Que possamos, Senhor, irmos para os nossos lares, levando essas vibrações, e para todos aqueles que aqui não puderam estar conosco, mas que estão em nossos pensamentos, que também recebam, Senhor, o Teu divino amor, a Tua infinita misericórdia. Obrigada, Jesus, pelas oportunidades abençoadas que recebemos na noite de hoje. Esteja sempre conosco, Senhor, nos dando essa paz infinita que nos envolve neste momento, que sejamos amparados por Ti, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Então, como a Renata falou, né, hoje nós estaremos reunidos na quinta, amanhã é dia de Francisco de Assis, né? Como ela palestrou hoje, falou muito bem sobre os dois, né? E nós vamos estar unidos no domingo, festejando, comemorando, agradecendo por tudo que recebemos. Muita paz para todos e até quinta-feira. Boa noite a todos.